Eu vou começar esse vídeo falando a respeito dessa mudança que a gente está tendo atualmente, que está relacionada a outras questões que também já foram discutidas aqui no canal já desde o ano passado, que é a respeito dessa virada que a gente está tendo do igualitarianismo, por que a ideia do igualitarianismo está morrendo e qual vai ser a consequência disso, para onde que o igualitarianismo está indo. Basicamente, o igualitarianismo está morrendo para dar lugar ao complementarianismo. Para quem já acompanha o canal já sabe as definições disso, mas eu vou explicar rapidamente. O complementarianismo foi aquela ideia que surgiu no começo do século XX, que dizia que os homens e as mulheres eles eram diferentes, porém eles tinham o mesmo valor. Era basicamente aquela desculpa de que o homem, ele faz um papel importante de provedor, indo para a rua, trabalhar todo dia para trazer o dinheiro para sustentar a família. E daí o complementarianismo passava a ideia de que o trabalho da mulher, de ficar em casa cuidando dos filhos, era tão importante quanto o trabalho do homem. Dizendo que o homem precisa da mulher da mesma forma que a mulher precisa do homem, que é babaquice, é uma falácia, é besteira. O papel do homem de provedor é muito mais importante, muito mais difícil do que o papel da mulher de dona de casa. E também já podemos concluir que a mulher precisa muito mais do homem do que o homem precisa da mulher. Tanto que geralmente nos relacionamentos quem faz pressão para casar, construir família, ter filhos é a mulher, não é o homem. Mas enfim, essa foi a ideia que ficou rolando desde lá do começo do século XX, foi uma ideia que serviu também como argumento para dar o direito de voto às mulheres. E daí quando a gente chegou na metade do século XX, quando a gente já estava chegando naquela virada da segunda revolução industrial para a terceira revolução, né, era da informação, que daí começou a surgir um monte de emprego confortável, em escritório, com ventilador e ar-condicionado que a pessoa fica só sentada. Aí as mulheres decidiram que não, que agora elas queriam começar a trabalhar e começar a estudar. E também na mesma época foram inventados diversos eletrodomésticos que tornaram o trabalho da mulher desnecessário. Hoje em dia mesmo a ideia de que uma mulher pode voltar a ser dona de casa e isso vai ser algo atraente para o homem é uma besteira absurda, porque o homem pode ter um monte de serviços, de faxineira, de entrega de comida e de eletrodomésticos dentro de casa que podem fazer o serviço da mulher tão bem quanto ela ou até melhor, e o cara vai gastar um dinheiro menor do que se ele tivesse casado e tivesse uma dona de casa. Mas enfim, quando chegou ali na segunda onda feminista, começo ali de área da informação, basicamente, as mulheres decidiram que queriam trabalhar e queriam estudar, e daí aquele complementarianismo foi dando espaço, né? Ele foi morrendo para dar lugar ao igualitarianismo. O igualitarianismo, ele é aquela ideia de que a mulher tem a mesma capacidade que o homem, que tudo que o homem consegue fazer, a mulher consegue fazer igual ou melhor. Entendeu? Essa ideia ela foi começando ali pela década de 60, 70, e tu pode ver claramente que nas décadas, final da década de 80, começo da década de 90, começo dos anos 2000, final da década de 90, isso era o que mais se falava. Na verdade, quando teve aquela epidemia de divórcios aqui no Brasil, na década de 90, o que mais se escutava era aquela besteira de que a mulher consegue fazer tudo que o homem consegue fazer, que a mulher consegue fazer o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo. Até hoje tem mãe solteira por aí dizendo que a criança não precisa de pai, esse tipo de besteira. Para tu ver como esse negócio do igualitarianismo não pega só o ambiente acadêmico, o ambiente profissional, mas pega também a parte social, né? A parte de família e de relacionamentos. Mas enfim. E agora a gente está chegando num momento que essa ideia do igualitarianismo ela está morrendo. E existem várias razões pelas quais ela está morrendo. Essa ideia do igualitarianismo, da igualdade de homens e mulheres assim, em capacidade, esforço, responsabilidade e tudo mais, isso está morrendo, está indo por água abaixo. Por conveniência, porque tem gente que quer mudar isso, eu já vou explicar mais pra frente quem que quer mudar isso, né? O pessoal quer voltar pro complementarianismo. E também por causa da realidade que a gente vive hoje em dia. Porque veja bem, aquela primeira geração de mulheres, a década de 60, 70, elas tiveram acesso a estudo e trabalho, mas não tiveram aquele grande acesso. Ainda teve algumas barreiras, ainda teve um pouquinho de preconceito. Tem que ver que naquela mesma época que elas começaram a forçar, querer obrigar por lei a receber o mesmo salário que os homens. Então, nessa primeira geração ainda teve muita dona de casa, uma mulher que trabalhava por hobby. Na verdade, era o maridão que sustentava todo mundo. A partir da década de 80, por exemplo, aqui no Brasil, as mulheres se tornaram maioria nas universidades. Então, tu pode ver que esse negócio de igualitarianismo não pegou tanto
as mulheres baby boomers, ou da geração X, pegou um pouquinho da geração X, mas pegou bastante as mulheres da geração Y. As mulheres da geração Y, elas foram as mulheres mais empoderadas e mais privilegiadas que já teve aqui na história desse país. Talvez até de toda a sociedade ocidental, em todos os países ocidentais, as da geração Y foram as mais privilegiadas. E as da geração Z, elas já estão ferradas. Elas já estão ferradas porque, ok, elas têm acesso a estudo, elas têm acesso a trabalho, elas têm algumas políticas afirmativas, por exemplo, aqui no Brasil para estudo e trabalho, porém, elas não têm mais aquela opção de arranjar um cara para ser o provedor, para ser o maridão, o namorado que vai ficar sustentando ela, porque cada vez tu tem menos homens dispostos a fazer esse papel. Então veja, a mulher da geração Z ela já está meio que ferrada em comparação com a Y. Mas por que, primeiramente, que essa ideia do igualitarianismo está morrendo? É simplesmente porque a promessa não foi cumprida. Veja bem, a promessa do igualitarianismo, a partir ali da segunda onda feminista, década de 60 e 70, né, foi que as mulheres elas iam receber o acesso ao estudo, ao trabalho, e com isso elas iam começar a ajudar os homens a carregar as responsabilidades da família, a responsabilidade econômica no país e tudo mais. E a gente viu que isso não aconteceu. Que nem eu falei, por exemplo, aqui no Brasil, desde a década de 80, as mulheres são maioria nas universidades. Então por que essa ideia foi morrendo? Porque essas mulheres da geração Y, elas cresceram, estudaram, se tornaram adultas, agora já estão chegando na meia idade, e a promessa não se concretizou. A ideia de que elas iam ter a mesma qualidade de produção acadêmica que os homens não se concretizou. Entendeu? Elas podem ser a maioria nas universidades, mas elas são a maioria naqueles cursos de sociais, humanas, etc. Coisa que exige bem menos esforço, bem menos capacidade, e não é à toa que a recompensa é menor. Aí depois elas vão reclamar que recebem salários menores, mas enfim. A promessa também financeira não se concretizou. Porque ainda assim a maior parte dos contribuintes de imposto de renda para o governo são os homens, não são as mulheres. Elas não alcançaram altas faixas salariais, também pelo que eu acabei de falar. Foram para áreas de atuação mais fáceis, mais confortáveis, com menos riscos, e daí, obviamente, o salário também não igualou dos homens. Quer dizer, na parte acadêmica elas continuam abaixo dos homens, na parte profissional elas continuam abaixo dos homens. E tem outra coisa, teve outra promessa aí do igualitarianismo, que era de que não, agora que a mulher ela vai ter acesso ao estudo, trabalho, a renda dela, ela vai começar a procurar caras que são bons companheiros, não só aquele cara que está no topo da hierarquia, que é o super alfa, com status, com bastante recursos. Essa é outra promessa que não se concretizou, compreende? E até mesmo, se fosse para se concretizar todas essas promessas aí do igualitarianismo, para validar ele, também teria que acontecer uma coisa que aquele autor norte-americano, Warren Farrell, já falou várias vezes, que deveria surgir famílias na qual a mulher é a provedora e o homem fica em casa cuidando dos filhos. Por acaso isso aconteceu? Então veja bem, todas as promessas não se concretizaram. Mesmo com todo esse empoderamento, toda essa promessa de que elas vão fazer o mesmo que os homens, ajudar os homens a carregar o peso e as responsabilidades da sociedade, isso não aconteceu. A mulher da geração Y, o que ela fez? Ela continuou buscando o trabalho só como um hobby, querendo trabalhar em áreas menos arriscadas, que exigem menos esforço e que pagam menos, certo? Continuaram lidando como se o estudo e a carreira fossem um hobby, porque no longo prazo, caso a carreira e o estudo não dê certo, pode muito bem arranjar um trouxa para ser um provedor, né? Um namorado, um marido que vai ficar sustentando ela e subsidiando. Da mesma forma, elas continuaram exigindo subsídios do governo, direitos esses e privilégios do governo, quer dizer, elas são iguais aos homens em capacidade e esforço, só que o governo tem que dar um monte de tratamento preferencial, da CLT até a aposentadoria, compreende? E daí até, por exemplo, na parte dos relacionamentos, continuaram com aquela de não, a hora que vai ter um filho, não, aí o governo tem que dar uma licença maternidade, ou o marido tem que ficar sustentando ela, a criança um tempo temporariamente para ela ficar em casa, compreende? E daí depois, talvez ela voltar ao mercado de trabalho. Até mesmo a dinâmica de buscar um homem que esteja acima dela, por exemplo, a mulher não tem um apartamento ou uma casa, mas ela, para se relacionar com um homem, quer um cara que tem um apartamento, que tem uma casa. Ela não tem um carro, mas ela quer um cara que tem um carro, né?
Então veja bem, até mesmo essa dinâmica, mesmo elas tendo acesso ao estudo e ao trabalho, continuaram exigindo tudo que exigia anteriormente do homem. Continuou, mesmo tendo esse igualitarianismo, os direitos extras e oportunidades, continuou exigindo um papel tradicional do homem, como se a mulher fosse uma doninha de casa que está casando cedo e tudo mais. Então até mesmo nos relacionamentos dessa geração, independente se é namoro, casamento, ter ou não ter filhos envolvidos, a mulher ela continuou procurando um homem que já tivesse uma casa, para ela só simples jogar na casa dele, entende? Para ser subsidiada, sustentada por ele totalmente ou parcialmente, só que ainda em contrapartida ela quis continuar com acesso ao estudo, acesso ao trabalho, casando mais tarde, tendo menos filhos, às vezes até nem tendo filhos. Então veja bem, todo o negócio, todo o acordo para o homem piorou, porque continuou se exigindo que o homem fosse tradicional, tradicionalista, né, protetor e provedorzão, só que tudo quanto é coisa que era esperada da mulher, do papel tradicionalista da mulher, de casar cedo, de querer cuidar da casa e dos filhos, entendeu? De querer ter filhos, bem importante isso daí foi simplesmente abolido. E essas mulheres, as empoderadas, com grande oportunidade da geração Y, tipo as super filhas do igualitarianismo, não concretizaram nenhuma promessa delas, elas simplesmente quiseram o melhor dos dois mundos. Elas quiseram esses direitos e privilégios extras, a oportunidade de estudar e trabalhar, só que elas quiseram manter também todas as regalias da época que mulher não tinha essas oportunidades e esses privilégios, entendeu? Então simplesmente ela quer ter o melhor de dois mundos, quer ter a oportunidade de ser uma dona de casa, sustentada, tendo ou não tendo filhos, veja bem, não está nem disposta a dar filhos para o marido, quer ter o estudo, quer ter a renda dela, quer ter o trabalho dela, só que não quer oferecer nada em troca. E daí a gente tem esse resultado final, agora que essas mulheres elas estão beirando os 30, 35, 40 anos, que tu vê que assim, elas não estão contribuindo no mesmo nível que os homens na parte tributária, elas não estão nos mesmos níveis acadêmicos que os homens, elas não estão nos mesmos níveis profissionais que os homens, e elas não começaram a carregar o peso da família e dos filhos de igual para igual com os homens nos relacionamentos. Pior, chegou até o absurdo de hoje em dia uma mulher falar que cuidar da casa, fazer limpeza na casa, digamos que está morando com um cara e esse cara paga a maior parte das contas ou todas as contas, mesmo ela tendo o trabalho dela, mas o salário dela é só dela. Então nós chegamos no cúmulo da mulher dessa geração Y dizer que ela cuidar da casa enquanto ela está sendo sustentada pelo marido, isso é jornada dupla. Compreende? O desgraçado está sustentando a casa, está trabalhando uma jornada de trabalho bem mais árdua e mais longa do que ela, e ela tem a cara de pau de dizer que ela cuidar da casa, ela sendo sustentada, é dupla jornada. Tripla jornada é um absurdo, é quando ela quis ter filho, pressionou o cara para ter filho, e daí ela disse que ela cuidar da casa é a dupla jornada e que cuidar da criança é a tripla jornada. Então veja aí o absurdo, além de não ter concretizado as promessas, ainda tem uma arrogância absurda aí no meio. Então veja, em primeiro lugar essa ideia aí do igualitarianismo está morrendo porque a pessoa, os homens só podem ser enrolados por um determinado tempo. Uma hora a ficha cai e daí o cara não aceita mais um acordo que é cada vez menos atraente. Então o que está acontecendo agora? O igualitarianismo ele está dando espaço para uma volta ao complementarianismo. Veja bem, teve um Com News que eu analisei ali, acho que o Fox estava junto, o Rock também. A gente analisou um texto falando da quinta onda feminista, né? A quinta onda feminista de direita conservadora, certo? Então veja bem o que está acontecendo nessa situação. Essas mulheres, elas não só elas viram que tentar contribuir o mesmo que o homem, sabe, nas responsabilidades, nas obrigações, nos custos, é difícil. Não só é difícil, mas é uma coisa que elas não querem fazer, e não é nem querem fazer, né? Não foram capazes de fazer, porque, veja bem, o igualitarianismo está aí rolando desde a década de 60, 70. Então tem umas 3 gerações aí de mulheres que fracassaram nesse quesito. Então veja bem, e também tem outro detalhe, né? Os homens não só eles se acostumaram a ficar sozinhos, porque nesse meio tempo as mulheres que casavam com 20 anos de idade começaram a casar com 25, com 30, com 35, e deu um tempo bem longo para o homem se acostumar a ficar sozinho e talvez até gostar de ficar sozinho.
compreende? E como eu disse, tem serviços que podem substituir o papel de uma dona de casa, tem eletrodomésticos que podem substituir. Então até mesmo esse espaço que a mulher poderia talvez voltar para ser a dona de casa, isso daí já foi tirado delas também. Foi tirado delas porque elas exigiram que fosse tirado, entendeu? Exigiram que fossem criados eletrodomésticos e tudo mais, e os homens fizeram isso para facilitar a vida delas. Então, veja bem, até mesmo a ideia de agora elas voltarem a ser donas de casa e tudo mais é de certa forma absurda, porque não é atraente para o homem atual, não é viável economicamente para ele, não é viável legalmente também por causa das leis de casamento, de divórcio, de guarda de filhos. Basicamente o cara que é casado e tem filhos e tem uma mulher que é dona de casa hoje em dia, ele está completamente ferrado. Porque se ela pedir um divórcio, meu Deus, a vida financeira dele já era. Ele vai ter que ficar sustentando ela sei lá quanto tempo. Mas enfim, então o argumento que está surgindo nessas mulheres conservadoras, de direita, feministas e não sei o que, é o seguinte, é que elas estão usando exatamente o mesmo argumento do complementarianismo de décadas atrás. Elas estão falando que os homens são importantes, que é importante o homem ter o papel de protetor e provedor, quer dizer, o cara tem que ser o gadão de valor, né? Várias cifras de dinheiro atrás. Só que daí elas estão falando que o papel feminino de mãe e de dona de casa e de esposa é muito importante e que tem o mesmo valor que o papel do homem. Veja bem, o que eu acabei de falar? Que hoje em dia tem serviços que substituem o papel da mulher, da dona de casa, eletrodomésticos que substituem ela e que são bem mais baratos e bem mais viáveis do que ela. E daí elas têm a cara de pau de falar que não, que agora é o argumento do complementarianismo, que os homens e as mulheres eles têm capacidades diferentes, mas os dois têm a mesma importância, o que é mentira, e que as mulheres precisam do homem da mesma forma que o homem precisa da mulher, que é outra mentira. Então veja bem o raciocínio, assim, por que está surgindo isso? Lógico, porque quase 4 gerações de mulheres empoderadas, com acesso a trabalho, acesso a estudo, não cumprindo a promessa delas, não entregando os resultados que eram esperados, não ajudando os homens a carregar o peso da família e o peso da sociedade. Resumindo, elas pegaram a oportunidade de estudo e de trabalho, só que continuaram sendo dependentes dos homens e continuaram exigindo que os homens ficassem subsidiando e sustentando elas. Porque a carreira e o estudo para elas era só brincadeira. Então não só essas mulheres mais novas da quinta onda feminista de direita conservadora, elas perceberam que isso é difícil, competir com os homens no trabalho e no estudo, entendeu? Que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se dedicar à família e casa e trabalho e estudo ao mesmo tempo, o dia tem só 24 horas, certo? Só que elas ainda estão cometendo a pilantragem de dizer que o serviço delas tem tanto valor quanto o serviço do homem. E agora tem o ponto final, bem importante disso, porque agora eu já justifiquei por que está ocorrendo essa manobra, né? Por que a gente está tendo meio que uma transição do igualitarianismo para o complementarianismo, que eu já alertei ano passado, e um dos objetivos do canal aqui é alertar o pessoal jovem, os homens jovens que querem continuar livres, que essa mudança está vindo. Essas mulheres elas não são unicórnios, elas não estão com os teus interesses em mente, estão só com os interesses delas em mente, e elas querem continuar mantendo uma posição de privilégio. É imperativo feminino. O imperativo feminino é conseguir ter acesso à maior quantidade de recursos e benefícios possíveis com a menor quantidade de esforço e de responsabilidade. Veja bem, até mesmo as mulheres ali da geração X ou Y que ainda tentaram ter um relacionamento de igual para igual com o homem, independente de ter fracassado ou não, elas devem ter percebido que esse negócio de cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar e estudar é pesado. Isso deve ter detonado com elas. E daí tu tem essa outra geração mais nova, de quinta onda feminista, vendo que não, a gente não quer mais tanto trabalho e estudo. Quer dizer, na verdade a gente quer continuar tendo direito a trabalhar, mas a gente quer um cara provedorzão que vai ficar cuidando da gente. Um gadão de valor. A gente quer ter a qualquer momento o direito de, se quiser, se tornar uma dona de casa, entendeu? Ter filhos. E é lógico, porque são elas que controlam a reprodução. O homem não tem controle nenhum sobre a reprodução hoje em dia. Mas esse é um detalhe para outro vídeo. Então, um ponto final importante disso é o seguinte. Tu vai ver essas mulheres
entre aspas, de direita, feminista, conservadora, tradicionalista, tu vai ver elas defendendo todo esse negócio de família tradicional, de casamento, de homem provedor, de mulher dona de casa e etc. Mas vai ser tudo da boca para fora, só para conseguir ter uma posição mais confortável e mais privilegiada para elas. E não só isso, não tem mais que ficar se incomodando e se esforçando para tentar concretizar aquela promessa que não foi concretizada do igualitarianismo. Compreende? Porque não é só o fato delas talvez terem se tocado que para cumprir essa promessa seria necessário um esforço que elas não são capazes de cumprir ou não querem cumprir também. Mas também tem outra questão aí no meio, que é o seguinte, talvez os homens eles tenham ficado de saco cheio de terem sido enrolados durante tanto tempo. Porque, que nem eu disse, desde a década de 60, 70, coloca aí 80, 90, 2000, 2010, agora chegando quase em 2020, quer dizer, a gente está há mais de meia década esperando as mulheres começarem a carregar o peso delas. Esperando elas a serem companheiras assim num relacionamento justo, assim, de esforço e contribuição igual dos dois lados. E daí chega uma hora que os caras se cansam, compreende? Então não é só isso. Mas a questão é que, por exemplo, essas mulheres vão começar a defender tudo isso da boca para fora, ser um bando de camaleão, só que elas não vão querer abrir mão das oportunidades de estudo, das oportunidades de trabalho, para, consequentemente, dar mais oportunidades de trabalho e estudo para os homens, já que elas querem que os homens sejam provedores. Elas não vão abrir mão disso, compreende? Elas não vão querer abrir mão da faculdade quando são jovens para se casar mais cedo e ter filhos quando é mais cedo, quando é melhor, para ter filhos e até para ter mais filhos. Não, elas não vão fazer isso. Quer dizer, elas não querem abrir mão das oportunidades de estudo, nem de trabalho, elas não querem casar mais cedo, elas não querem ter filhos, elas querem receber o negócio sem oferecer nada em troca. E isso é outra previsão que eu vou fazer agora, que também é uma previsão que meio que está se concretizando. Tu pode ver que até mesmo essas mulheres aí, de quinta onda, feminista, conservadora, meu Deus, eu não consigo falar isso sem rir, que estão defendendo agora o complementarianismo, pode ver que não só elas não vão querer ter um papel mais tradicional, de casar mais cedo e ter filhos, elas não vão querer abrir mão de oportunidade de trabalho e estudo, nem de nenhum direito feminista que elas têm, como elas vão começar a exigir mais direitos ainda. Anota o que eu estou falando. Elas vão começar a exigir cota em cargo público, cota na política, cota em cargo privado, mais ação afirmativa e tratamento preferencial em instituições de ensino e empresas. Quer dizer, as expectativas elas vão se tornar cada vez maiores, elas vão continuar exigindo mais e mais e mais, só que contribuição, nada. Então, no final das contas, esse negócio aí da mulher feminista, conservadora, tradicionalista e tudo mais, é tudo balela. É tudo uma máscara, é tudo um negócio da boca para fora. É muito fácil chegar e falar um negócio, postar online, levantar uma bandeirinha assim de vez em quando, só que é uma coisa completamente diferente se comportar de acordo. É por isso que uma frase que já existe há muito tempo na Manosphere é a seguinte, né? Não preste atenção no que as mulheres falam, preste atenção no que elas fazem. E se tu for ver, essas mulheres aí, supostamente de direita, supostamente conservadoras aí da quinta onda feminista, que estão defendendo aí complementarianismo ao invés de igualitarianismo, já que igualitarianismo falhou, certo? Tu pode ver que elas não têm diferença nenhuma em comparação com as mulheres da quarta onda feminista, com as mulheres da geração X, compreende? Porque essas são Z, né? São mais novinhas, e da geração Y. Não tem diferença nenhuma. A única coisa que muda é o rótulo.